Bem-vindos ao É Foda Ser Empresário. E aí, tá disposto? Vamos começar? Bora, vamos embora. Bem-vindos ao canal Eu Quero Lucro e esse é o nosso podcast É Foda Ser Empresário. Eu tô aqui com a Eugênia Miranda, meu nome é Andriele Rabelo, eu vou ser a sua host. E me conta, Eugênia, de onde é que vem esse nome Médica de Empresas? Então, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos arrasar aqui nesse canal. Você também pode participar e hoje eu vou me apresentar. Eu sou Eugênia Miranda, a médica de empresas. Engraçado, André, que tem uma história, né, por trás. Na verdade, o ser médica de empresa é um contexto de entendimento sobre aquilo que eu faço. E nem eu mesma tinha esse entendimento. Então, quando a minha filha, caçula, a Laura, ela estava numa feira de profissões. Aí a professora perguntou: Laura, qual é a profissão do seu pai? Ela disse: engenheiro químico. Aí a professora, tá. E a profissão da sua mãe? Ela parou, pensou e disse assim: sabe que eu não sei? Aí chegou em casa meio que revoltada, né? Mãe, o que é que tu faz? Eu te vejo na TV, dando entrevista, a senhora sai para dar palestra, a senhora sai para atender as pessoas. Aí eu disse, fiquei parada, eu disse assim: Laura, quando uma pessoa está doente, ela procura quem? Ela respondeu, né? Um médico. Um médico. Aí eu disse, pronto, quando uma empresa está doente, o empresário procura a mamãe. Aí ela parou e fez: tu é médica de empresas? Aí eu disse: pensando assim, sou. Que legal. Aí ela fez: e essa profissão existe? Aí eu disse: começou a existir. Então, não foi logo em seguida que eu comecei a usar o médica de empresas, não. Né? Eu comecei a conversar com algumas pessoas e as pessoas começaram a dizer assim: mas ela tem razão, tem tudo a ver, a gente realmente procura você quando a empresa não está bem. Uhum. E aí eu resolvi adotar. Então, eu tenho hoje, né, no mercado o nome Eugênia Miranda, a médica de empresas. Legal. Então, como médica de empresas, você lida com empresário de pequeno, médio porte e entra na empresa e resolve problemas. E provavelmente você deve ter muita história para contar, não é isso? Uma tuia. Como diz a tuia. Então, o intuito do É Foda Ser Empresário, a gente vai contar histórias de Eugênia, claro, mudando toda a questão do contexto e preservando a identidade do empresário da empresa. Mas essas histórias a gente quer trazer com muito bom humor e que vocês possam aproveitar essas histórias de alguma forma. Porque a gente entende que a vida do empresário, além de ser uma vida muito corrida, é muito solitária. Então, a gente quer ser essa ponte para vocês de conhecimento e de, claro, divertimento e leveza. Com certeza. E você falou a questão, por exemplo, Eugênia, você lida com empresas de pequeno, médio porte. Foi uma escolha. Foi escolha, né? Foi uma escolha porque é o seguinte: a empresa de grande porte, ela se resolve, ela tem departamentos para cuidar de várias coisas. A empresa de pequeno porte não tem. Então, ao longo dos meus 15 anos trabalhando, inclusive em empresas de grande porte, quando eu resolvi ser consultora, tá, em gestão empresarial, eu disse assim: eu vou servir a empresa de pequeno porte. Eu vou acolher essa empresa. E isso também tem outra história, né, por causa disso. Na verdade, meu pai, Andriele, ele morreu quando eu tinha 22 anos. Caramba. E foi muito triste, assim, a perda do pai, ainda quando eu precisava muito de pai. Sim. Porque eu considero que uma pessoa com 22 anos de idade, ela ainda precisa muito de pai. Com certeza. Para dividir, para ter direcionamento. E ele se foi. E meu pai era um empresário que vivia para trabalhar. Para você ter uma ideia, meu pai trabalhava de domingo a domingo. Como a maioria dos empresários, Como né? a maioria dos empresários de empresas de pequeno porte. Sim, né? sim. E o meu pai, ele não conseguia, a empresa não conseguia pagar a ele, né? O que é pagar? Vamos entender o que é pagar. Eu quero que você entenda o que é pagar. Se você só trabalha para pagar os outros fornecedores, funcionários, Os custos da empresa, os custos da empresa, e você não consegue ver que a empresa consegue pagar suas contas. Adriele, tem empresário que ele paga todo mundo e não se paga. Ele não consegue fazer uma feira direito, sabe, para a família dele. E isso traz muitos problemas conjugais, principalmente empresas familiares, né? Que a família está dentro da empresa. É verdade. E o que é que acontece? Meu pai, ele vivia para trabalhar. Nós tínhamos pouco tempo, embora o pouco tempo era tempo de qualidade, mas ele vivia para trabalhar.
E quando ele morreu, lascou, né? Por quê? Ele era a fonte principal financeira de renda da família. Caramba. E eu me vi naquela situação. Eu já trabalhava, já estava no meu primeiro emprego, mas como carteira assinada, né? Uhum. Emprego formal. Meus irmãos, a maioria não trabalhava, 5 filhos ao todo. Então, foi minha mãe se ver com 5 filhos e a empresa fez o quê? Faliu. A empresa fechou com a morte do meu pai. Por quê? Ele não preparou ninguém para. E convenhamos, né? Convenhamos. Se você tem uma empresa que você mal passa em casa, mal tem tempo para os filhos, qual é o filho que vai querer essa empresa? Nenhum. Né? Não, nenhum. Tem que se passar, os filhos logo dar uma carreira, como diz a história, eu quero isso, né? Então, o que foi que aconteceu? Ninguém tinha amor pelaquela empresa. Tinha, acho que aversão, né? Porque não tinha o pai presente e o pai só tinha toda aquela... O tempo despendido na empresa, né? Então... É o tempo que para o filho, e aí é bom chamar a atenção, tá? Eu quero chamar a atenção de quem está nos ouvindo o seguinte. A maior parte das empresas familiares que não consegue chegar numa segunda ou terceira geração é porque a forma como essa empresa foi construída na mentalidade desse filho foi uma forma com sérios problemas de ruptura emocional. O que é uma ruptura emocional? Eu odeio essa empresa. Essa empresa roubou minha mãe de mim. Essa empresa roubou meu pai de mim. Tá entendendo? Então a empresa passa a ser uma coisa ruim. Eu conheço histórias de pessoas assim, onde o filho não tem o menor interesse sobre o negócio do pai. Então, devido, provavelmente, a essa questão de não ter tempo, ou da prioridade do pai e da mãe ser completamente a empresa, não é isso? Não, e o pior, né? É que é costume, infelizmente, do pai ou da mãe dizer assim, você só quer o dinheiro da empresa, né? Você só quer comer o dinheiro, a viagem que a empresa paga. Né? É por aí, né? Ou dizer, a empresa é o que mantém a nossa família. Né? Dizer assim, você só quer usufruir, trabalhar que é bom nada. Só que o trabalhar, se a gente olhar, ele faz parte de uma condição emocional. Uhum. Senão ele vira um fardo. É verdade. Né? Você faz assim, eu trabalho porque preciso. Gente, a pior coisa que tem é você trabalhar porque precisa. Pior coisa que tem. Desenvolve melhor pra gente. Como assim, trabalhar porque precisa? Porque se você só olha o trabalho como uma forma de pagar as contas e não de você construir uma mentalidade, por exemplo, na hora que você viaja, você tem acesso à viagem, você acaba vivendo, né, outros países, outras culturas, outros estados, outros lugares. Então, quando você volta para trabalhar, você volta pensando o quê? É um fresh air. Na próxima viagem. É verdade. Eu vou trabalhar para viver a próxima viagem, né? Entendi. Então, quando isso não é feito, você só trabalha, diz assim, vou descansar e não constrói nada com isso, ou sequer descansa, você acaba perdendo o viés emocional do negócio. Então, foi isso que aconteceu com o meu pai. Uhum. Ele não criou viés emocionais na gente com relação ao negócio. A gente olhava o negócio e dizia assim, esse negócio rouba meu pai de mim. Nossa, como meu pai trabalha. Meu pai só vive para trabalhar. E com isso a gente chegou a passar necessidade. Então, muita gente olha para a Eugênia, toda bonitinha, né? Toda, né? Ninguém sabe da história, Ninguém sabe da história, diz assim, não sabe o que é ter problemas. E na minha casa já faltou comida. Caramba. Tá? De você, assim, eu lembro, tem uma cena que é muito forte em mim isso, quando eu abri a geladeira e só tinha uma banda de cuscuz, quem é do Nordeste, né, sabe o que é o cuscuz, uma banda de cuscuz e água gelada. Caramba. E eu lembro assim, eu tô falando com você e tô sentindo isso, de eu começar a chorar e perguntar a Deus, sabe, assim, Deus, será que vai ser sempre assim? Será que nada vai melhorar? Porque a morte do meu pai já é uma coisa traumática, né? Eu apaixonada pelo meu pai, sempre fui uma filha apaixonada pelo meu pai. E além da perda, você perdeu outras coisas com aquela morte, né? Você perder a fartura dentro de casa, porque minha casa era muito farta. Meu pai ia para a feira, trazia um carro cheio de frutas, para você ter ideia, né? Fruta em caixa. E de repente você está naquela situação. E aí eu tomei para mim, quando eu resolvi ser consultora, e aí voltando, eu tomei para mim uma responsabilidade de ajudar, de contribuir com a vida de cada empresário de pequeno porte, como se eu visse em cada empresário meu pai. Nossa, que legal.
Que legal. Então, Se torna pessoal, né? é pessoal. É uma missão, sabe, assim, de dizer, eu quero que cada empresa de pequeno porte nesse país e, quiçá, no mundo, possa ser uma empresa lucrativa, sabe? Que massa, que É. massa. Que propósito, hein? Eu desejo. E eu espero muito que o É Foda Ser Empresário, ele tenha essa pegada. Ah, com Que certeza, as pessoas com possam certeza. amar a empresa, possam, se não está amando tanto, que comece a mudar a entender, empresa. né? A entender primeiro o que é que está acontecendo, porque tem que procurar o sintoma. A gente tem um sintoma, mas tem a causa, né? É. Então, eu acho que aqui a gente vai conseguir contribuir para vocês, contando histórias e vocês se identificando com essas histórias, talvez vocês consigam encontrar a causa dos sintomas, né? Tanto o seu pessoal, né? Porque eu acho que na empresa, a empresa é o reflexo do empresário, sabe? Sim, total. Eu acho que o empresário, principalmente pequeno, médio porte, empresa familiar, a dinâmica da família, a dinâmica do empresário, ela é muito refletida no dia a dia da empresa e, consequentemente, nos resultados também. É. E a gente pode, assim, falar sobre isso no outro programa, né? Ah, com De que a certeza. empresa é a cara do empresário. Isso. Tem muito empresário que não gosta dessa afirmação, não, que eu falo não, mas É porque quem Você tá tá de corretíssima. fora vê as coisas de uma forma diferente de quem tá dentro. Quem tá ali no dia a acho que dia. esse é o trabalho do consultor, É sabe? verdade. Eu tenho um empresário que ele diz, muito engraçado, se ele estiver nos assistindo, ele vai se identificar totalmente, que ele diz assim, a gente contrata consultor para o consultor dizer o que a gente já sabe, para o consultor botar a gente para trabalhar e no fim a gente ainda gosta. Sabe, para mim é a melhor definição do trabalho do massa. consultor. Gostei dessa definição. Gostei Então, bastante. bota para trabalhar e ainda trabalha satisfeito. Então, mais ou menos por aí. Legal. Então, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio aqui. Sigam a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E nos acompanhem. Acho que vem muita coisa boa por aí, né, Gênia? Tem muitas histórias aqui. Afinal, né, enquanto consultora, são quase 20 anos de experiência. É muito tempo. Então, tem muitas histórias. Aguarde e confie. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.